Estamos iniciando mais um episódio do Bem-vindos ao Mundo Real. Eu sou o Gardner. Eu sou o Emílio e hoje estamos com o Ricardo, mais conhecido como Rica. Ele que é formado em comércio exterior, atua no mercado financeiro e é um atleta elite. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por estar participando com a gente aqui Eu hoje. que agradeço o convite. Rica, vamos lá. Conta um pouquinho da sua história, né? Como é que é, como que aconteceu, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou o Ricardo, mais conhecido como Rica, é um apelido de infância já. Tenho 31 anos, trabalho no mercado financeiro, sempre trabalhei na área financeira, formado em comércio exterior, mas nunca trabalhei na área. Já pratico esportes desde muito novo, na verdade eu comecei com o futebol, acompanhando os jogos de futebol com meu pai, que jogou futebol e tudo mais. Eu acho que a minha relação com o esporte começou aí. Depois de um tempo eu comecei a explorar outras modalidades, fui para natação também, e aí depois de um tempo musculação e crossfit, mas a gente vai entrar nesse ponto aí também. No ultrassom lá naquela época não dava nem para ver se todos os membros estavam formados e tudo mais. E aí quando nasceu foi uma surpresa para todo mundo, inclusive a minha mãe achava até que eu tinha nascido morto, né, porque os médicos se assustaram e tudo mais. E aí a mamãe perguntava, nossa, o que aconteceu com meu filho, tá tudo bem e tal. E é engraçado, né, que eu conto isso pro pessoal interessante, porque mãe sente muito isso, né. E a minha mãe sempre dizia assim, cara, eu acho que tem alguma coisa que vai vir especial assim no meu filho, né. E aí quando eu cheguei, cara, pra ela foi um negócio absurdo, até me arrepia às vezes quando eu conto, né, essa história que ela fala, eu já sabia que você viria especial, que ela fala. Eu sempre busquei me desafiar em todas as áreas da minha vida. Então foi primeiro no futebol, e aí na época eu era muito magrinho também, então isso era uma certa desvantagem às vezes no futebol, fazer musculação. Isso já adulto. Isso na verdade, eu comecei a natação, o futebol, acho que era, sei lá, 10 anos, acompanhava meu pai e tal. A natação eu comecei mais ou menos próximo dessa época, né? Aí fiz natação acho que uns 4 ou 5 anos aproximadamente. E aí praticava de competições e tudo mais, não de atletas adaptados, mas sem adaptação nenhuma. Sempre fazendo esporte, na verdade, né? Sempre fiz esporte. Te cortando rapidinho, só Tá. uma dúvida. Na escola, quando criança, você sentiu alguma dificuldade, bullying, preconceito? Eu também queria saber como é que foi esse processo, do seu entendimento. Cara, é interessante, esses dias eu estava até refletindo com alguns amigos meus, né, porque eu acho que a infância me moldou muito. Porque quando você é criança, você não consegue lidar com certas situações, né? Você não sabe como você se comporta e tudo mais. E é engraçado, fazendo até uma ligação com o esporte, eu acho que o esporte me ajudou muito assim, me trouxe mais confiança, né? Eu acho que as outras pessoas começaram a me enxergar também de uma forma um pouco diferente, não aquele coitadinho, né? Aquele que não pode fazer nada, exatamente, que não pode fazer nada. Então isso me trouxe uma confiança muito grande também, tanto para mim quanto para as outras pessoas, né? Foi um processo muito interessante. E assim, quando você é criança, você não entende esse processo. O bullying, as brincadeiras e tal, né? Por quê? Exatamente. Quando o pessoal pergunta da minha infância, cara, eu falo que minha infância foi incrível, assim como qualquer outra criança, né? Que tem os seus obstáculos e tudo mais, seus desafios. Eu acho que a forma como a minha família também me criou, isso muda muito. Então eles nunca me criaram uma bolha, né? Olha, você não vai fazer isso. Mas muito pelo contrário, cara, vai lá, faz as coisas e aí depois a gente conversa, sabe? Essas coisas assim de família. Então acho que esse suporte familiar ajudou muito, né? No meu desenvolvimento. E aí quando você é criança você não entende muito como lidar com algumas situações e tal, mas conforme o tempo vai passando, todas essas situações, é o que eu digo, né? Para você se desenvolver de fato, para você amadurecer, é importante que você se exponha a situações de desconforto, né? Porque quanto mais você se expõe, eu acho que mais você cresce, né? Mais você amadurece. E aí foi engraçado que, eu acho que até a 8ª série mais ou menos, cara, eu sempre ia de blusa para a escola. Justamente porque eu tinha vergonha, exatamente. Para educação física eu jogava bola de blusa,
um calor e o pessoal, por que você faz de buzo? Falar, cara, tô meio doente, sabe? Nossa. Era um negócio meio bizarro. Sim. E na escola eu sempre tive muitos amigos, né? Eu nunca fui aquele cara excluído, aquela criança excluída. Fechado. Sempre tive muitos amigos e tal, sempre interagia muito bem com todo mundo. E de novo, volto a dizer, por conta desse suporte familiar, né? Nunca me criaram numa bolha. Então, eu acho que a infância, cara, foi uma forma de, assim, que me lapidou, de fato, né? Em todos esses sentidos, por conta da criação e tal. Eu vou conviver sem o braço para sempre, né? Literalmente falando. Sim. Ou eu me adapto ao mundo, né? Vou viver e tudo mais, ou eu vou ficar para sempre dessa forma, né? E aí, fazendo de novo essa ligação ao esporte, que me trouxe muita confiança, né? Que as pessoas começavam a me enxergar de outra forma, isso foi abrindo muitas outras portas, né? Você fica mais confiante e tudo mais. E é interessante como as outras pessoas também te veem no sentido assim, cara, você não tem um braço, mas você vai lá e faz tal coisa, né? Como que é pra... E às vezes a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência se sente muito, cara, com vergonha, né? Porque as outras vão pensar e tal. E eu acho que a partir desse momento também que foi o estalo, assim, cara, eu tô fazendo por mim e também tô fazendo pelas outras pessoas, né? Inspiração. Exatamente. Então eu acho que nesse momento, cara, foi um negócio que me marcou bastante. E aí a partir daí, cara, o esporte me ajudou em todos os sentidos, em todas as áreas. E aí eu acho que isso me ajudou bastante, assim. Eu acho que, na verdade, de forma errônea, as pessoas, assim, você passava, quando você ia, praticava esporte, fazia suas coisas, você saía ali da pessoa incapaz para a pessoa capaz. Isso. Quando, na verdade, você sempre foi capaz de tudo e a gente Foi é capaz de pessoa. tudo que quiser. É que as pessoas, e como você falou da sua família, para sua família, desde o início, desde sempre, Desde você o início, sempre cara. foi a pessoa capaz. Exato. Que é a visão que todos deveriam ter, mas realmente tem essa, né? Uhum. E aí você ficou nesse limbo ali, né? Porque você ficava, pô, em casa eu tenho uma família que me apoia 100% e não me coloca numa bolha. Mas ao mesmo tempo lá fora tem os olhares. Exato. Que eu preciso provar que eu sou capaz. Exatamente. E aí você teve esse processo, né? Exato. Que acredito que seja isso, por exemplo. Usava blusa, daí depois você foi entendendo. Cara, eu acho que até no Instagram, por exemplo, hoje tiro foto, enfim, sem camiseta, mostrando o braço, né? Às vezes vão lá dar tiro de sunga, aí o pessoal fica me zoando e tal. Não tenho vergonha do meu corpo. Mas teve uma época, até no próprio Instagram, quando eu postava alguma coisa, eu tinha uma certa vergonha. É um negócio meio bizarro, porque hoje quando você olha o Instagram, enfim, do jeito que eu sou, né? Você fala assim, não é possível que você passou por isso. Cara, passei por isso, por essa fase de amadurecimento, né? Uma guerra tão Tipo grande, assim, hoje, tipo... Exato, como que as pessoas vão me aceitar? Eu ficava pensando, né? E eu falava assim, cara, as pessoas precisam me aceitar do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou, né? E eu acho que a partir daí também as coisas mudaram. O Instagram é interessante porque, a gente usa o Instagram para diversas formas, né? Eu sentia, cara, que antes só postar alguma coisa ali, compartilhar a minha vida um pouco, né? Não era um negócio tão bacana. Quando eu era pequeno, eu até falava pra minha mãe, ela falava assim, o que você quer ser? Eu falava, quero ser dono de empresa. Ah, por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas e tal, sabe? Quero uma empresa. Eu sempre tinha esse sonho de ajudar as pessoas. E eu errei em uma certa fase que eu sempre coloquei o dinheiro à frente de algumas coisas, né? E obviamente nunca deu certo. Mas chegou um momento, cara, que é o que eu falo hoje na rede social, eu tenho muito propósito, que eu falo de ajudar as pessoas mesmo, principalmente através do esporte, que é um negócio que eu amo mesmo, né? Que eu gosto e tudo mais. E aí, eu acho que a questão do esporte me trouxe muito esse propósito, né? E aí chegou um determinado momento, no meu Instagram e nas redes sociais, eu falei assim, cara, eu vou começar a postar meus treinos, as minhas adaptações, o meu dia a dia, né? Porque eu sei que vão aparecer outras pessoas também que se identificam com isso. Sim. Cara, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Cara, eu comecei a postar ali as adaptações, os meus desafios, que às vezes o pessoal acaba postando tudo que dá certo, né? Mas o que dá errado de bastidor ninguém posta. Né? 10 segundos de história exatamente. E aí, cara, comecei a postar e aí começou a tomar uma proporção muito bacana. Eu falei, cara, eu acho que é isso, né? Porque eu conectei um negócio muito com o que eu quero, que eu gosto, né? E também de ajudar as pessoas. E aí começaram o pessoal a mandar mensagem, cara, que legal, você compartilhando, né? Ah, porque eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho alguém da família que sofreu um acidente
e não sai de casa, e não faz tal coisa, e você é uma inspiração. E, cara, até fico arrepiado, assim, porque é um negócio muito forte, né? O pessoal falou assim, cara, você tá mudando minha vida. Cara, é incrível tudo isso que você faz, você me inspira, você tá salvando vida. Então, assim, acho que a proporção de tudo isso, cara, da minha vida, desde a infância, eu acho que quando você começa a conectar as coisas, assim, é um negócio muito louco. Na verdade, você trouxe a galera pro mundo real, né? Exato. Que é o intuito que a gente está, né, junto com a Upper, trazer e falar, pô, legal, vídeo editado, é legal, tal, mas o mundo real é isso aí, né? Sim. Mas, enfim, primeiro esporte, futebol. Primeiro esporte, futebol. Teve alguma dificuldade? Não? Como é que foi? Cara, não, foi super tranquilo. E era até engraçado, às vezes eu jogava bola com os meus amigos e aí não tinha goleiro, a gente revezava pra quem ia catar um gol. Aí eu falava assim, vai você. Eu falava, não, porque eu não tenho braço. Eu não queria catar um gol, entendeu? Pelo menos a desculpa. Exatamente. Aí o pessoal, não, tudo bem. Mas na fase do futebol foi tranquilo, da natação também foi super tranquilo. Da musculação também. Eu acho que da musculação, cara, teve uma fase ali interessante, porque eu não sabia como fazer as adaptações, porque era algo muito novo pra mim também. E às vezes o professor que estava lá também não sabia, não estava acostumado, né? Eu lembro a primeira vez que eu pisei na academia, conversei com o professor e tal, super receptivo. Falou, não, cara, me conta das tuas limitações, a gente vai fazendo os testes e tal. E aí deu super certo, porque é importante, né? Sim. Além de eu falar das minhas limitações, é importante que a outra pessoa também entenda e pergunte. Porque tem muito essa questão, às vezes eu não falo, o professor não fala com receio, e às vezes ele não pergunta e fica aquele negócio do tipo, será que pode? Né? Exatamente, será que pode fazer, será que não pode e tal. Então foi uma experiência muito bacana. E aí, a partir daí eu mesmo fui identificando as minhas adaptações, né? Fui conversando com as outras pessoas, fui descobrindo exatamente esse processo para descobrir. E aí eu acho que passaram, sei lá, uns 5, 6 anos de musculação, eu quis buscar outro desafio. E aí encontrei o CrossFit, mas se dependesse da primeira aula do CrossFit, com certeza eu não continuaria, porque foi péssimo. Por quê? Cara, foi péssimo, porque assim, eu fui num box que é mais elitizado, né? E aí chegou lá, meio que cagaram, assim, pra mim, vai lá e faz as coisas. Tipo, ok, né? Mas foi uma primeira experiência um pouco frustrante. Eu falei, nunca mais piso no box. Fica a dica aí, seja receptivo. Exato, nunca mais piso no CrossFit. Meu Deus. Aí passou um tempo, sei lá, uma semana, pensei, pô, vou dar uma segunda chance. Aí fui num box lá perto de casa, foi outra recepção. Então. Cara, tem os vídeos até hoje que eu vejo e tal. A professora, inclusive foi a Jéssica, né, que me acolheu lá, foi incrível. E aí na primeira aula assim, cara, o que você consegue fazer, né? As adaptações e tal, eu fui fazendo, testando. E aí eu fui pegando o gosto pelo desafio, né? E é engraçado quando a gente fala da comunidade do CrossFit, isso muda muito, cara. Você vê as outras pessoas ali te ajudando, compartilhando experiências também, dividindo as experiências, os mesmos desafios, as mesmas conquistas. Então acho que essa questão da comunidade marca muito, assim, te ajuda muito, sabe, comparado aos outros esportes. O que eu costumo dizer com relação ao CrossFit é realmente isso. Todo esporte, né, tem seus prós, seus contras, né, suas qualidades. Todo esporte é importante, a pessoa tem que, assim, naquilo que ela se sentir bem, ela tem que fazer. Mas o diferencial do CrossFit, de fato, são as pessoas, é o senso de comunidade, é o senso de ajuda. Você não teve a primeira experiência boa, mas olha só o segundo box que você foi, acredito eu que, assim, o desafio, todos os dias você se desafiando, você quer fazer algo novo, algo diferente, isso é indescritível. Você não para nunca mais, você não quer parar nunca mais, porque você sempre tem alguma coisa para vencer. Mas o que te impulsiona, o que te mantém é realmente, né, as pessoas. A comunidade. E nesse box foi isso que fizeram. Todo mundo te abraçou ali e... Exatamente. Esse senso de conquista, cada movimento que você vai conseguindo fazer. Exato. Não, e aí passou um tempo, chegou uma outra pessoa também, aluno, que tinha a mesma deficiência. Olha. E ele, Rick, e aí, como é que você faz? Quero aprender e tal. E aí ajudar também a outra pessoa, cara, é incrível. E quando a gente fala dessa proporção do impacto na vida das pessoas, uns 2 meses atrás aconteceu um negócio muito bizarro. Eu fui num restaurante, à noite tinha um amigo meu, e aí eu tava um pouco desanimado com algumas coisas e tal, e aí eu tava refletindo, falei, cara, será que faz sentido tudo isso que eu tô fazendo, assim? Não sei, alguma coisa, sei lá, eu tava desanimado por algum motivo. Acontece. E aí, cara, eu entrei no restaurante, um amigo meu, e aí sabe quando você tem a sensação que alguém tá te olhando? Mas eu olhava assim, tava muito cheio e tal, fui e sentei.
E aí eu tava conversando com um amigo meu, aí eu vi o senhor vindo assim, né? Ele, opa, tudo bem? Tudo. Ele, você é o Rica? Aí eu, ué, sou, tudo bem? Aí, cara, isso realmente mexe bastante comigo. Ele falou, sou Rica e tal. Ele falou assim, eu sou um fã seu, te sigo na rede social e tal. Eu falei, pô, obrigado, tal, levantei. Aí ele falou assim, tem um cara que é um fãzaço seu, que era o filho dele. Meu Deus. Aí ele falou assim, tá aqui, e era aniversário dele e tal. Quando ele levantou, era um rapaz também que não tinha um braço. Olha. Cara, aquilo, sabe, mexeu comigo de uma forma, eu falei, caraca, né? Quando a gente fala do propósito mesmo, eu tenho isso muito forte dentro de mim, não tenho vergonha, sempre falo isso pra todo mundo, do propósito e tal. Isso mexeu muito comigo, aí ele veio, me cumprimentou, tá? Ele falou, cara, sou um fãzaço seu. E pô, 17 anos, como é que tá na escola? Que eu tinha 17 anos e tal. Tem esses desafios, aí eu também me coloquei muito no lugar dele, né? Lembrando de todos os BO que de passou tudo, cara, e tal. de tudo. Aí a gente começou a conversar, ele falou, cara, veio só das suas adaptações. Aí ele até brincou, ele falou, não gosto muito de crossfit. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu queria te converter, mas tá tudo bem, eu aceito, né? Mas faço musculação, as adaptações, vejo você, te sigo, cara, você é uma inspiração. Eu falei, obrigado. E aí você fica até um pouco desajeitado, né? Você fala, cara, obrigado, né? Obrigado. E aí foi um negócio que marcou, assim, demais esse dia. Foi um negócio muito louco, assim. Conto isso pra todo mundo. Começa a ver que tá dando certo. Né? O impacto na vida das pessoas, tá começando a funcionar. Mas o que é o universo, né? Como é que as coisas acontecem? Como se você conectam, vinha, daí num dia que você já não estava tão bem, meio que se perguntando, meio com aquela dúvida. Sim. Não, eu comentei com um amigo meu, eu falei, cara, isso é um sinal. Eu acredito muito nessa questão, propósito, energia, destino, essas coisas de universo, acredito muito. Então você precisa saber enxergar essas coisas. E a gente saiu de lá, cara, sabe, saiu de lá com uma energia boa. Ele falou, cara, era o sinal, você não estava falando sinal, esse é o sinal, esse é o sinal. Bateu uns 3 PR, né? Já volta de lá, gigante. O outro dia, vou sair do restaurante, preciso ir para um box agora, quero treinar. Mas foi um negócio que marcou bastante, cara. Cara, que legal. E o mundo das competições? Cara, eu fiz a minha primeira competição, foi, acho que, começo do ano passado, ou retrasado, mais ou menos. Mais ou menos. Cara, eu faço crossfit mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né? Fiz mais pela questão de saúde, desafio e tudo mais. Mas há 2 anos pra cá eu comecei a treinar pra competir mesmo. Pra competir. E aí fui na minha primeira competição, foi em trio, foi no York Camp, uma baita de uma experiência, assim, um pessoal incrível, me apoiou de uma forma incrível também. Não teve categoria adaptada, nem nada do tipo. E aí, cara, foi uma experiência muito foda. Você tá ali no campeonato, o que eu compartilho sempre, acho que todo mundo compartilha disso, né? Fala assim, cara, eu vou chegar lá na competição, como é que vai ser e tal. Cara, vai, né? Esquece tudo ao seu redor, no sentido assim, vai lá, se dedica, até você exatamente, vai até o final, você vai ver que é uma experiência incrível, vale a pena, né? E aí foi nessa primeira competição, cara, nem pensei em classificação nem nada, foi pelo desafio. E aí também chegaram outras pessoas, que eu te falei da questão do propósito, né, de você se conectar, conversar e tudo mais. Aí comecei a praticar, a competir, né, ir para outras competições. E aí foi quando eu conheci minimamente ali games, né, fui entender o Open, aquelas questões todas. Toda a parada. Eu falei, então é isso aqui, entendeu? E aí fiz a primeira, lembro quando eu fiz o meu primeiro Open também, com as adaptações, né, que eles mandam e tudo mais, fiz mesmo pela experiência, e aí eu tomei cada vez mais gosto por aquilo. Falei, cara, de novo, propósito, chamado, falei, cara, eu acho que ali é o sonho grande, né, comecei a treinar de forma muito mais intensa, me dedicar, falando também da questão, deixa eu terminar da competição, né, veio o Open, aí eu comecei a encontrar outros atletas adaptados lá de fora, que os caras também já competem. E eu me achava bom até ver esses caras. Tipo, os caras. Você consegue entender. É surreal assistir. É surreal. Os caras, assim, uma máquina. Os caras também já treinam há um tempo, né? Sim. E é um ponto importante da questão de comparação, que a gente estava batendo um papo agora da questão da cabeça, né? Sim. Você fala assim, cara, a outra pessoa tá muito melhor que eu, sou um bosta, né? Às vezes você começa a fazer essa comparação, nunca vou evoluir. Mas, cara, assim, a outra pessoa você precisa entender, é uma história diferente, é uma pegada diferente, treina de forma diferente, há muito mais tempo, né? Então, se você ficar também nessas comparações,
Você literalmente não vai fazer nada. Né? Exatamente. É claro que, pô, você pega como referência uma pessoa melhor, né? Mas já pensou em se comparar consigo mesmo, quando você começou, ou com outra pessoa que está começando? Sim. Vê a tua evolução, né? É importante que você consiga mensurar essa evolução para você falar, cara, realmente estou no caminho certo e aquilo que você continue, né, a fazendo. E aí fiz o Open e tal, e comecei a ter uma noção do mundo ali, do games e tudo mais. E aí ano passado, e aí depois desse primeiro Open, comecei a treinar ainda mais, me dedicar ainda mais. E aí, esse ano, não consegui fazer, porque eu me lesionei, tive uma protusão na lombar. E assim, cara, foi num movimento, foi num hang clean, uma carga relativamente leve. Só que eu fiz o movimento errado, subi errado, aí senti uma fisgada, parei, tipo, travou a perna e tal. Eu falei, cara, eu já tinha sentido essa dor antes, mas eu tinha ignorado, né? Sim. Normalmente a gente ignora os sinais do corpo. Exato, a gente sempre ignora. E aí, cara, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu tô com uma dor aqui, CrossFit. Eu tô com uma dor aqui, é o CrossFit. Aí, enfim, me machuquei e tudo mais. E foi bem, acho que bem perto do Open ali, né, cara? E aí fala, pô, todo esse tempo de preparação, não vou conseguir, né? E aí fui pra fisioterapia e tal, não sei o quê. Mas é um negócio muito louco, porque pesa muito, né? Eu tava com tanta vontade, tanta sede ali, tava numa época boa, e aí você se machuca, né? Mas aí depois de um tempo você vai entendendo, cara, talvez não fosse o momento, né? E tá tudo bem, vai se preparar, tem algumas outras coisas. E aí agora que tô voltando um pouco mais a treinar, pra ver se eu faço as outras competições e tal. Esse começo de ano teve também o TCB, foi a primeira vez que colocaram ali a categoria adaptada, que nós tivemos o maior número de inscritos também, né? Sim. Acho que tá começando a ficar mais popular isso, né? O pessoal tá começando a de fato olhar. Exatamente. E é importante, pô. Exatamente. E é incrível. E assim, incrível, tem na muitos verdade. atletas hoje adaptados que eles não vão para a competição porque às vezes não tem um certo acolhimento, né? Eu digo assim, você não precisa, cara, fazer um super tratamento diferenciado, mas minimamente, pô, às vezes faz uma adaptação, ou fala, não, cara, vai lá, tô com você, eu te ajudo, tá? Eu, tipo, sempre meti as caras, lá no campeonato tá tudo bem, se dá pra adaptar, beleza, se não dá, faz do jeito que dá. Mas tem umas pessoas que você ainda precisa de um certo cuidado. No sentido assim, cara, vem cá, eu te ajudo, o que você consegue fazer, vamos adaptar, né? E aí essa pessoa começa a falar assim, pô, vou em outros campeonatos, né? Enfim, aí você começa a ficar um pouco mais seguro, né? Do que inseguro. Como que as outras pessoas vão me recepcionar? Eu acho que isso aí é muita diferença também. E aí no TCB, quando eu fiz esse ano, acho que na minha categoria, que era Upper, tinha, sei lá, mais de 20 atletas, né? Tinha muita gente. Uou. Muita gente. E assim, isso também aconteceu porque nós, que já competimos, a gente foi buscar outras pessoas também. Então assim, pô, tinha uma pessoa ali que tinha uma deficiência no braço, mas só treinava. Cara, quer De competir? repente por receio, talvez? Receio, competir, exatamente. Já pensou em competir? Ah, não sei como funciona. E aí tem aquela questão do receio, né? Será que vão fazer adaptação? Não vão, não sei. Cara, vamos lá, eu te ajudo, vamos conversar. Aí você coloca no grupo, aí essa pessoa entende que tem outros atletas também, né? Então aí você vai, enfim, conseguindo vários outros atletas. É um negócio muito, muito bacana. E aí a gente teve, sei lá, na minha categoria, porque a gente dividiu atletas com 2 pontos de contato, que no caso sou eu, que faço movimentos com as duas partes, e tem atleta com ponto de contato que só faz com uma mão. Tá. Então, às vezes, para não dar uma vantagem para um ou para o outro, a gente dividiu ali, né? Não consegui me classificar, porque eram os 5 primeiros, fiquei acho que em 8º ou 10º, alguma coisa do tipo, mas fiz lesionado, sabe, pelo desafio. Falei, cara, é a primeira vez que eu vou competir e tal. A gente tava até conversando. Falei, cara, vou meter o louco. E aí foi uma semana muito intensa de preparação, principalmente psicológica. Porque você via aquele receio, cara, será que eu vou me machucar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que a primeira prova eu vou me machucar e não vou conseguir fazer as outras, né? Então foi uma semana também de preparo psicológico muito grande para você. É muito novo, né? A categoria é relativamente nova. Exatamente. Principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Tem muito, assim. Então você fica, putz, como é que vai ser? Será que, né? Exatamente. Mas assim, foi incrível também, todo o suporte deles e tal. E aí da minha experiência em si, cara, a primeira prova, sempre tava machucado ainda da lombar, fazia com cinto e tal, fui cadenciando, aí chegou na última prova, tive que meter o louco, mas aí terminei com aquela sensação de tipo, cara, dei o meu melhor. Dever cumprido. E não me machuquei, você vê que é um negócio muito louco, né, que a gente tava falando. Às vezes você faz um movimento, aí você sente alguma coisa e fala assim,
será que vai dar merda? Né? Você sempre fica pensando. Mas graças a Deus deu tudo certo, e assim, aí de lá pra cá, desde quando eu fiz o Open, eu comecei a pensar muito nos campeonatos, né? De competir de lá pra fora e tudo mais. E aí quando eu converso com outros atletas adaptados, o pessoal às vezes acaba criticando muito, no sentido assim, eu entendo todos os pontos, né? Mas o pessoal fala assim, não, porque o pessoal do games não teve cuidado com os atletas adaptados, que não sei o que. Cara, eu entendo esses pontos, mas é algo muito novo ainda para eles. Acho que até a organização está aprendendo. Exatamente. Quem são esses atletas? Será que eles realmente estão dispostos a competir? Será que faz sentido a gente criar toda uma estrutura para esses atletas? E às vezes existe um cuidado e um medo por trás também, né? Porque existe um medo. O medo de, será que eu vou estar fazendo o suficiente? Será que... O que pode acontecer? Porque assim, ninguém melhor que vocês para dizer... Exato. Né? Como vai ser a experiência? E aí quem está preparando isso, às vezes não tem essa... E fica esse receio, né? Exatamente. Eu também me frustrei por alguns pontos, obviamente, mas eu fiquei refletindo. Eu falei, cara, é algo muito novo, né? Vamos tentar crescer, exatamente, fortalecer ali a categoria adaptada e tudo mais, que a gente vai ganhando força e cada vez mais espaço. Né? Como está sendo a preparação agora? Está se recuperando? Agora eu estou me recuperando, fazendo físio e tudo mais. Aumentei um pouco mais a carga de treino, que eu pensava, pô, se você quer realmente competir no nível de atleta, né? Normalmente, principalmente pro games, você precisa treinar como atleta, né? E aí, cara, assim, eu sempre fui um cara muito disciplinado, mas eu acho que o esporte também me ajudou muito nisso, né? Então tem a questão do horário de treino, questão, sei lá, de hora de sono, tem todo esse contexto que às vezes você não leva em consideração. Disciplina 100%. Exato, que você acha que é só treinar, cara, e às vezes a alimentação está errada, o seu sono está desregulado, muitas outras coisas interferem em relação a isso, né? Então, por exemplo, hoje para eu trabalhar, eu levo 1h40 para ir para o trabalho, 1h40 para voltar. Não vou de carro, porque não compensa, que é um trânsito muito louco, né? São Paulo, sabe como que é? E aí, cara, 1h40 só no deslocamento é muito tempo. Né? 1h40 para ir, mais 1h40 para voltar. Às vezes 2 horas para voltar, porque volta em horário de pico. São Paulo, Zona Norte, Zona Sul é mais... É um negócio... Demora mais tempo do que a gente no interior. É muito louco, cara. E aí eu entendi também muito a importância da questão da disciplina, né? Porque, cara, você se organizar. Eu sou um cara muito organizado, por exemplo, chega domingo no final do dia, eu tento organizar minha semana. Então, eu organizo de treino, de reunião, do trabalho, de tudo, porque eu acredito que quanto mais você se organiza, você consegue minimizar, né, o risco, exatamente, de dar algum problema. Obviamente, acontecem alguns imprevistos, mas a chance de você ter um sucesso de uma semana boa é tipo 99%, entendeu? Então acho que é importante também, o esporte me trouxe muito isso, a questão da disciplina e do comprometimento. Sim. Pelo seu histórico, por tudo que você está falando, obviamente que assim, o resultado ele é uma consequência do processo. Exato. E aí vai de você saber aproveitar o processo, entender o processo e, pelo que eu estou vendo, 100%. E você entende também que esse processo, aí, por exemplo, para você, o processo é importante, mas você busca o resultado. Mas eu acredito que para as pessoas que te acompanham, o processo é quase tão importante do que o resultado, né? Mais importante hoje. Porque assim, eles acompanharem o seu processo, ver o quanto você está alcançando, o quanto você está se dedicando. Pô, que nem você falou, você foi pro campeonato e pegou em 8º. Meu, cara, olha o seu processo, olha tudo que você conquistou e fez. Exato. E aí você recebe você tem esses feedbacks, o pessoal... Não, bastante, o pessoal falou assim, nossa, por exemplo, você está fazendo um movimento, cara, você está voando, não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, já passei por esse processo, né? Eu acho que um ponto importante também, que às vezes o pessoal acaba desistindo muito em relação a isso, se frustra, né? O que eu sempre falo, o poder às vezes dos pouquinhos e de você conseguir mensurar a sua evolução. Vou te dar um exemplo, cara, você quer entrar na academia, tal, faz uma dieta, quer emagrecer. Ok, aí passa lá um mês, você fala assim, não emagreci. Já é. Cara, mas você minimamente se pesou, né? Você evoluiu nos seus treinos, então é esse poder dos pouquinhos que é importante. Porque quando você consegue, exatamente, quando você consegue mensurar o teu resultado, fica muito mais fácil de você projetar e consequentemente você dar continuidade. Porque você fala assim, não evolui nada, não vou desistir. Aí para aquele negócio, chuta balde, busca balde, segunda-feira começa aquelas coisas. E não ter a comparação. Não ter, é o que você falou lá atrás. Exatamente. Porque chuta balde, busca balde, é clássico. É clássico, muito clássico. Porque as pessoas esquecem, né? Elas se comparam com o próximo e às vezes, que nem você falou, em um mês, não emagreci. Não, mas espera, da onde você saiu?
para onde Onde você você está está. agora. Como é que foi o resultado? Ah, não, daí foi legal, mas olha a outra pessoa. Não, foi legal. Vai no seu, é, cara. é o processo. A pessoa já passou por esse processo também, né? E pensa só, você fez um mês de academia de dieta, seja lá o que for, e aí você desistiu. Cara, aquele um mês que você começou toda aquela evolução, vai por água abaixo, né? Eu acho que um outro ponto importante também relacionado à evolução, todas essas questões que a gente está falando, que muda bastante, cara, é o ambiente. Eu achava que não, mas muda muito o ambiente, as pessoas que você convive. Cara, assim, eu trabalho no mercado financeiro, assim, toda quinta-feira é happy hour, toda hora é happy hour. Não sei o que, é um evento, alguma coisa assim. Já tá assim. estressado por causa do trabalho, vou lá hoje. Exatamente. Então, assim, às vezes, se você não consegue conviver minimamente com pessoas que estejam no mesmo propósito que você, fica um pouco mais difícil. Né? Porque todo momento, às vezes a pessoa vai falar assim, vamos treinar, vai falar, vamos beber, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer O não sei o quê. ambiente é importante. Eu entendo também as pessoas que falam assim, pô, é um equilíbrio, ok, é um equilíbrio, tá tudo bem, né? Mas tem uns certos momentos que você também precisa escolher, porque senão você vai ficar sempre nessa corrida de ratos ali. Quando você volta, cara, um exemplo assim, clássico, por exemplo, lá no trabalho, muita gente não fazia dieta, essas coisas todas, né? Só bebia e tal, não queria saber de academia. E aí comia fora, tal, não sei o quê. E aí, pô, levo comida, faço comida em casa, tal, essas coisas todas. Comida bonitinha, regradinha. E aí o pessoal começou a me perguntar sobre isso. Sabe, meio que desperta o interesse. Fala assim, cara, quanto tempo você treina? Né? Não sei o quê. Exatamente. Começa a despertar o interesse, né, da influência e tal. Obviamente que eu não fui influenciado por este ambiente, mas outras pessoas foram influenciadas por mim, né? Sim. Então, cara, ia lá, levava comida, aí, pô, ia lá, treinava, um dia cansativo, mas chegava em casa, ia treinar, e aí desperta a atenção da pessoa, o interesse, no sentido assim, cara, como é que você faz, né? Você passa 8 horas, 10 horas sentado trabalhando e tal, e aí chega em casa, ainda vai treinar, ainda, pô, traz comida, não sei o que, regradinho, como é que você faz? E aí, eu acho que essa questão do ambiente, né? Aí, pô, eu tava ali, fazia uma dieta, treinava, uma vida saudável. Aí uma outra pessoa perguntava, cara, eu vou começar a fazer comida também, vou entrar na academia. Aí a outra pessoa... Então hoje você vê, assim, várias outras pessoas... A pessoa consegue entender que é possível. Exato, cara. Exato. Exato. Dá pra fazer. E às vezes não é um negócio muito radical, né? Então assim, pô, nunca treinei. Aí vou começar a treinar na próxima semana, vou treinar 3 vezes ao dia. Cara, não precisa. Começa fazendo uma caminhadinha. Exato, um negócio um pouco mais leve, simples. Cara, você come errado, começa a cortar algumas coisas do seu dia, né? Então é sempre um complemento de todas essas questões, né? Quando a gente fala de vida saudável, de cabeça, de disciplina e tal, que é importante que as pessoas também consigam entender. Tem visão para o futuro no esporte? Como é que tá? Cara, com certeza. Tô me preparando, né, ainda para o Games, quero muito fazer o Games. Eu acho que é um sonho grande. Sonho grande. Tá trabalhando para isso. Tô trabalhando. Mas obviamente penso em talvez em algumas outras áreas ali, voltado ao esporte também, né? Ainda não sei o que, tô com alguns projetos, enfim. Mas hoje estou muito com a cabeça de games, de competições grandes e tudo mais, de conseguir ajudar a categoria adaptada, crescer ainda mais a comunidade, sabe? Acho que tudo voltado a esse contexto. Tem esse papel importante talvez, né? Legal. Referência. Como você falou, referência, quem que é a sua referência assim no cross? Eu não vou dizer que é o Gui Malheiros, que todo mundo que é o Gui Malheiros ainda. Porque assim, a primeira vez que eu fui fazer uma competição, eu vi o André Sanches. Não sei se vocês sabem quem é, que agora é triatleta e tal. Exato. Que é um cara que tem uma disciplina absurda. Eu fui fazer imersão lá na casa dele, do gelo e tal, mas é um cara que eu admiro demais, né? A mentalidade, né? Muito, cara, a disciplina ali, incrível, o cara também no mercado financeiro e tal, você acaba se conectando. Então, eu fui no campeonato, acho que foi até no Ibirapuera na época, assim, entrei 2 semanas no CrossFit, teve essa competição, eu falei, vou lá ver como é que é, né? E aí eu vi ele lá, eu falei, esse cara é foda. E aí eu comecei a seguir, ver o dia a dia dele e tudo mais, né? Então, eu acho que hoje ele ainda é uma referência muito grande, assim, pra mim, né? Obviamente, todos os atletas que estão hoje na elite são, né? Por toda a história, trajetória e tal, mas ele é um cara ainda que eu me inspiro muito, né? Ele fez a transição agora pro triatlo, continuou acompanhando, então hoje ele ainda é um cara muito referência pra mim. Você sabe que você tá virando referência já também, né?
Acho que sim, Você acho sabe, que sim. né? Inclusive, acho que eu até comentei contigo ali, o Gardner te viu num campeonato e, rapaz do céu, o cara tá voando aqui, tá? Que é isso? Trocou umas mensagens. O mesmo sentimento que você teve vendo o André, ele teve te vendo. Então, pô, parabéns, cara. Obrigado, Acho que tá no caminho certo, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Porque, como a gente já falou em outras vezes aqui, todo mundo precisa de alguma referência, todo mundo precisa de algum estímulo, cada um com as suas questões, né? Exato. Depressão e tudo mais. E é o que o cross, a gente sente que o cross faz pela questão da comunidade. Exato. Todo esporte ajuda, o esporte te ajudou desde o início, Desde futebol, criança. natação, então assim, você passou por vários esportes e todos eles tiveram uma importância gigantesca na sua vida. Exato. Mas eu acho que assim, e aí você pode falar, de todos esses que você passou, no cross, por exemplo, o senso de comunidade, o senso, e isso também te muito impulsiona forte, muito, né? Com certeza, muito forte. Foi o que eu te disse, né? A primeira experiência comparado com a segunda, e depois como teve todo esse acolhimento, é um negócio surreal. E aí você vê diversas outras histórias, né? Foi o que você comentou. Cara, depressão, aí tinha obesidade, aí sei lá, aconteceu qualquer outra coisa na vida da pessoa que ela não tinha vontade, e aí quando ela encontrou o CrossFit, a comunidade mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Aí você vê que a comunidade, cara, acho que assim como todos os esportes, tem às vezes algumas pessoas mais elitizadas, essas coisas todas, mas não vem ao caso. Mas no geral, cara, é todo mundo ali igual no sentido assim, você aplaude do primeiro ao último. Sim. Você torce do primeiro ao último, né? E essa questão de você vibrar também pelo último, ver o último se superar, a gente estava até comentando da magia da competição, às vezes quando você está lá da comunidade, que às vezes faz algum movimento, que um PR, alguma coisa do tipo, é um negócio assim, surreal. Vibrar junto, né? Vibrar, com Não, e certeza. você vibra cada movimento. Com A pessoa certeza. faz o primeiro bar muscle up, tá todo mundo vibrando, aplaudindo. Você faz o primeiro, tá todo mundo vibrando, Com aplaudindo. certeza. E aí, assim, é o único que eu vi, assim, o único esporte que eu vi onde, eu, por exemplo, às vezes em outros esportes e tal, um dia que você tá um pouco desanimado, não vou, ou então, eu não sinto isso. Na verdade, eu fico mal quando eu não vou. Exato. Tanto que aonde eu tô agora, abre de domingo a domingo. Se deixar, eu tô lá de domingo a domingo. Vai lá Nossa, passar mas você não vergonha de descansa. domingo a domingo. Vou lá passar. Obrigado, viu, amigo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tava tentando ficar quieto, mas não Ele consegui. já tava esperando uma oportunidade só. Mas ó, voltando pra você. Que mensagem que você deixa pro pessoal aí que ainda não começou no esporte? Cara, eu acho que a mensagem que fica é se desafiem mesmo, né? Vivam a vida de vocês da maneira mais incrível, aproveitem todas as oportunidades, enfim. E aí quando eu falo do esporte, né? Acho que o esporte vai ajudar muito em todos os sentidos, assim como me ajudou, né? Conversem com outras pessoas, isso é importante também. Se desafiem cada vez mais, porque, cara, é um caminho sem volta, assim, é uma forma que você vai evoluir. Às vezes você acaba achando que não, mas você de uma certa forma impacta a vida das pessoas. Por mínimo que pareça, às vezes um detalhe só de, às vezes, de treinar todo dia, de fazer alguma coisa diferente, você impacta na vida das pessoas. Então, assim, o esporte, cara, realmente salva vidas. Então, eu aconselho todo mundo que faça algum tipo de esporte e tudo mais, e se desafiem na vida, em todas as áreas ali. Aí, João. Obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Mundo Real. Cara, obrigado pela participação. Eu agradeço. Foi incrível. Parabéns por ser inspiração pra Falei gente. bastante, né? É assim, né? O bate-papo é gostoso. É legal, cara, é legal. Obrigado, Rica. De Eu que verdade. agradeço. Obrigado, galera. Valeu.